Olá, tudo bom? A gente está de volta então para falar sobre o filme da Amélie, como vocês votaram. E eu sou a Tamires, sou psicóloga e psicanalista. Estou aqui com a Natália, eu sou psicóloga e neuropsicóloga. E nós duas somos psicólogas clínicas. Isso aí, Nath, quer fazer o resumo? Vamos lá. Vamos fazer o resumo e aí depois a gente vai discutir sobre esse fabuloso destino da Amélie Poulain. Então, o fabuloso destino de Amélie Poulain, ou Amélie, se você for falar o nome internacional do filme, conta a história da Amélie, que é uma moça de 23 anos que viveu a vida inteira reclusa, né? Aí a gente já vai discutir depois por que ela viveu a vida inteira reclusa, mas ela pouco conviveu com pessoas, principalmente com pessoas da idade dela. E aí tem todas as questões que giram em torno, né, que decorrem disso. E a Amélie resolve que ela vai ter um projeto de vida que é ajudar as pessoas a resolverem os problemas dela. E aí a história decorre a partir desse projeto e de algumas coisas que a Amélie vai encontrando pelo caminho, alguns mistérios que a Amélie tem que resolver e de que forma que ela vai lidar com tudo isso que está acontecendo na vida dela. Acho que é isso, né? Sim, é isso. É um filme super divertido, é um filme que deixa a gente leve. E vamos começar a discussão. A Amélie, então, ela, como a Nath estava dizendo, ela viveu sempre muito reclusa. O filme já começa mostrando a relação dos pais com ela, né? O que é super psicanalítico ali. Então, o filme vai ter esse cuidado de frisar, né, que o pai tem uma dificuldade de demonstrar afeto, de que a mãe é muito irritada. Então, a gente fica com a certeza de que a Amélie ficou carente desse afeto dos pais. Ela não teve esse contato com os pais. Uma das cenas que me chama muita atenção é a cena que o pai está examinando ela. O pai examina ela uma vez por ano. E esse é o único contato físico que a Amélie tem com o pai. Então, quando ele vai examinar, o coração dela dispara, porque ela está tão ávida por contato, por afeto, que ela fica muito nervosa na ocasião. E o pai acaba achando que ela tem um problema no coração. E aí esse problema no coração vai desencadear várias coisas, né? Ele foi taxada com um problema no coração, né? E ela não vai à escola, ela tem aulas com a mãe, que é professora em casa. Ela é culpada pelo pai depois por eles não terem feito as viagens que poderiam ter feito, né? Por causa do problema no coração dela. Então ela fica com vários estigmas aí. E é claro que não dá para falar, não dá para. Olha o meu ato falho, gente, não dá para falar. Não, eu ia falar assim, é claro que não dá para deixar de falar sobre o complexo de Édipo. A Amélie, ela quer muito contato, né? E o filme mostra principalmente com o pai. Se a gente for olhar para a psicanálise, né, ali na idade de 5 anos, que é o que o filme mostra mesmo, mais ou menos, a gente pode ter essa base. Ela gostaria desse contato afetivo, que é quando a criança está ali fazendo a escolha de objeto, né? E depois, mais para frente, a gente vai ver as consequências disso, que é a Amélie não conseguindo se relacionar, não conseguindo ter um relacionamento com um homem, não conseguindo ter um namorado, não conseguindo manter essa relação mais duradoura. E, bom, e aí outra coisa importante, né, que o filme mostra, eu tô pegando pontos, assim, que a gente pode pensar depois que foram os acontecimentos que podem ter levado a Amélie a desencadear esse comportamento recluso que ela tem lá na vida adulta. Outra coisa que me chamou muito a atenção é a mãe ter falecido, morrido ali bem na frente da Amélie.
de uma forma tão trágica, né? Nossa, A mulher se jogou de cima da igreja de Notre Dame e caiu em cima da mãe dela, né? sim, foi muito trágico. E antes tem uma cena que ela tá fazendo um pedido na igreja. Então a mãe, né, faz ela pedir para um irmãozinho. A gente não sabe o que a Emily pediu. A gente não tem essa informação do que a Emily pediu, né? Poderia ser um irmãozinho para não ficar tão sozinha? Poderia. Mas aí também ela ia ficar mais carente ainda do afeto dos pais, né? Porque ia ter mais uma criança para dividir esse afeto. Então a gente sabe que a chegada de um irmãozinho traz muitos ciúmes, né? Será que ela pediu um irmãozinho? Não sei. E aí, logo depois desse pedido aí, quando ela sai da igreja, a mãe morre ali. Uma pessoa foi se suicidar e cai em cima da mãe, a mãe morre na frente dela, né? A gente pode imaginar o quanto que isso não impacta na psique de uma criança, né? É uma história fantástica, uma história que não aconteceu, mas a gente pode imaginar o quanto isso impactaria na vida de uma criança, né? Se a gente for pensar no complexo de Édipo, que é quando a criança deseja atenção maior, vou falar atenção, tá? Porque Freud fala mais do âmbito sexual, porém a gente entende na psicanálise que não é uma sexualidade igual à sexualidade adulta, né? Então eu vou me dar essa licença para usar um outro nome, eu vou falar atenção, para ficar mais compreensível. Mas então, quando ela deseja essa atenção maior do pai, esse contato maior com o pai aí, e a mãe pode surgir como uma rival dessa atenção, querendo dividir essa atenção com o pai, né? Justo quando a mãe é vista como uma rival, ela morre. O quanto de culpa isso não pode trazer para uma criança, né? Que está ali passando por um processo muito natural, né? Que deveria ser levado por outro caminho, a mãe morrer na frente dela nesse contexto. E se você for ver, né, que a Amélie tinha um mundo interno muito rico, o que, ok, é natural das crianças, mas por ser tão reclusa, isso era mais forte ainda na Amélie, né? O que é muito legal, mas em alguns momentos também pode levar a algumas imaginações ali, algumas idealizações um pouco fantasiosas, né, da realidade. Sim, eu ia falar desse mundo e o filme deixa bem claro, tem um momento, né, que é o mundo externo, a realidade estava tão difícil que ela prefere viver na imaginação. Então parece, para quem gosta da psicanálise ali, parece que ela vai psicotizar, né? Mas ela não chega a uma psicose, ela é uma neurótica mesmo que vai afastar alguns pontos da realidade, mas ela vive num mundo muito imaginativo, né? Para compensar esse contato que ela não teve, né? Uhum. Então esse é um ponto também que eu ia falar. Que bom que você já. Não, que bom que você trouxe, porque eu podia ter esquecido. Eu anotei aqui, mas eu estava encaminhando por outros caminhos aí. E aí eu estava falando da culpa, né? Onde que a gente vê essa culpa? Onde que eu peguei essa culpa? Na vontade dela de reparar a vida dos outros, que é também uma defesa, né? Então, ao mesmo tempo, é uma defesa para não olhar para dentro dela. Então, resolvendo o problema dos outros, ela não olha o dela, como o próprio homem de vidro falou para ela. E também pode ser, né? A gente está aqui pensando, conjecturando aí que poderia ser, né? Mas o que não é mostrado exatamente no filme, mas pode ser aí o acidente de uma culpa, tentar reparar. Inclusive tentar reparar a vida do pai, né? Que o pai diz assim que nunca foi viajar por causa do coração dela, ele deixa claro. E aí ela, o que ela faz? Ela pega o gnomo,
que é o símbolo ali do isolamento do pai, porque o pai se conecta mais com o gnomo do que com ela. Então ela pega esse gnomo que o pai gosta e pede para a aeromoça levar ele para vários países aí, tirar foto e mandar para o pai, que é muito engraçado, né? A gente vê o gnomo lá em Paris, a gente vê o gnomo lá em outras capitais muito badaladas aí, que o pai dela gostaria de ir, não foi. E com isso, no final, ela consegue até fazer com que o pai decida viajar, né? Mas fica muito evidente que o pai nunca se conecta com ela. Nunca. Tem uma hora que ela fala um monte de besteira, assim, e ele fala assim pra ela, ah, que bom, que bom. Como é que era? Eu fiquei grávida e aí eu abortei porque eu tava usando crack, mas agora tá tudo bem. Sim, Que bom, legal, que bom que agora tá tudo bem. Oi? Como assim? Sim, ele não dá a mínima pra ela, né? E o quanto é difícil ela se conectar com outra pessoa depois. Eu interpreto essa viagem que ela faz ali para tentar se conectar com o Nino depois como uma forma até de teste para ele. Também a defesa dela atuando ali, né? Ainda, mas também uma forma de teste. Será que ele é imaginativo como eu? Será que ele não vai desistir? Será que a gente tem mesmo isso em comum? E parece que ela fica observando todo momento, né? Ela marca com ele para ele ver quem que é o homem que ela contou que tá 12 vezes no álbum, então ela não sabe se ele contou, provavelmente sim, né, que apareceu 12 vezes, mas ela não sabe se ele tem a curiosidade que ela tem, né, de saber quem é. E aí ela marca com ele e ela fica observando a reação dele, né? E ele fica todo assim, oh, nossa, quem é esse cara? É só a pessoa que faz a manutenção ali na câmera, né? Muito legal, né? Porque ela tinha criado toda uma fantasia de um fantasma que não quer ser esquecido pelas pessoas. E, aliás, é bem simbólico também ela pensar nisso, né? Porque considerando que ela tinha poucas conexões, né? Poucos vínculos aí, ela pensar num fantasma que não quer ser esquecido, né? Sim. E ele corresponde, né? O Nino é mesmo essa pessoa que ela procura, porque ele, na hora que ele olha o homem, a voz não é dela, é dele, que ele fala assim, nossa, não era um fantasma, não era nada disso que eu tava pensando. Então ele corresponde muito bem. Ele também passou por uma infância sem muitas conexões, né? O filme mostra isso. Então ele vai atrás dele e eles se conectam ali muito bem. Outro símbolo que eu busquei foi a fantasia do Zorro. Eu não tinha assistido, não assisti Zorro, na verdade, né? Mas o Zorro, ele é uma pessoa um herói ali que quer reparar as injustiças. É verdade. E Zorro em espanhol é raposa, porque ele sempre corria da polícia e ele nunca era pego, né? Nessa tentativa dele de reparar as injustiças, ele nunca era pego. E a Amélie, ela se conecta muito com o Zorro, ela se identifica, para usar um termo psicanalítico, ela se identifica muito com o Zorro, porque ela também tem essa, né? De reparar as injustiças. E Né? também de fugir, de não ser em nenhum momento encontrada ali, ou pega, né? Ela cria planos mirabolantes ali para não ter que encarar as coisas de frente, né? Sim. Ela se identifica muito com esse personagem do Zorro, é muito interessante isso. As injustiças sociais, né, que ela repara, podem. Eu conectei ali com. Eu liguei com a culpa dela, que eu falei no começo, né? Então, uma forma de reparar alguma coisa que ela tenha se achado, não que ela foi, né, culpada, mas que ela tenha se sentido culpada de alguma forma. Né?
Sabe que eu acabei de lembrar de uma coisa que eu anotei aqui, que faz muito sentido com isso que você falou de reparar a culpa, né? Porque tem um momento que ela tá assistindo o velório do enterro, né, da Lady Di, e a narração fala sobre ela, né, na imaginação dela. E aí ela fala, tipo assim, que as pessoas sentiram com a perda da Amélie a incomensurável dor de se sentirem órfãos. E eu fiquei pensando de que isso é muito da dor dela, né? Sim, um sentimento muito ambivalente, né? De novo a psicanálise ali falando da ambivalência, né? Ela amava muito a mãe, né? Mas também tinha essa rivalidade vinda do complexo de Édipo. Então, o que causa ali um luto complicado. E aí, né, como é difícil ela se sentir órfã nesse contexto, né? Sobre a psicanálise é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou falando ali, interromper um pouquinho a Nath, mas acho que o que ficou claro ali para mim é que eu cheguei a pensar, né, que ela psicotizou, mas não, depois eu cheguei à conclusão de que a Amélie é uma neurótica, né? Ela se afastou de uma parte da realidade. E ali no fim, com todo o trabalho que ela fez e aquele homem de vidro sendo quase um psicólogo também para ela pensar, que a Nath acho que vai falar disso, ela consegue ali ter um outro destino. Então, acho que por isso que o nome, né? O Fabuloso Destino, de Amélie Poulain. E se você for parar para pensar, né, você falou dessa coisa dela estar psicotizando e tal, foi uma forma que ela achou de lidar com tudo isso que estava acontecendo. E tem muito da personalidade da Amélie também, né? A gente vê na ficção vários personagens que usam, e na vida também, pessoas que usam da imaginação para passar por momentos difíceis, assim como muitas vezes a gente usa da arte. Se você for pensar, por exemplo, na Anne, não vou falar do livro porque eu não li, mas na série Anne Zani, ela faz isso também, né? A princesa Cordelia, que vive num palácio maravilhoso, e ao invés de ser a órfã, que tá ali num orfanato horrível com pessoas que tratam ela mal, né? Então, Verdade. só que a Anne leva para um caminho talvez um pouco mais saudável, porque ela começa a escrever essas histórias, né, depois. Sim, ela começa a colocar no papel e a talvez elaborar, né? Mas a Anne, ela também vai ter a influência dos pais depois, né? Uma coisa que a Amélie não teve. Não teve, é verdade. Eu ia falar que as defesas, né, elas nem sempre não são saudáveis. Na verdade, as defesas são saudáveis, né? Então a Amélie, ela recorreu a essa defesa da imaginação para poder se manter saudável no final das contas, né? Se não fosse essa estratégia que ela tinha ali de recorrer à imaginação, o que seria dela, né? Ela poderia, assim, muito bem ter psicotizado. Então foi a fantasia que salvou ela nesse ponto. Bom, vou começar a falar aqui a minha visão. E aí eu queria fazer uma observação, porque eu acho que vocês vão notar que a gente está falando muito das mesmas coisas, mas com uma linguagem diferente. E aí isso traz o que para a gente? Que a psicologia, de novo, tem técnica, e embora o olhar, a forma de interpretar possa ser diferente, a gente está vendo as mesmas coisas ali, entendeu? Sim. Então, isso mostra para a gente que, olha como não é achismo, né? Olha como são duas abordagens diferentes, com olhares diferentes para o ser humano, mas a gente vai falar de coisas muito próximas aqui, né? E eu achei isso muito legal. Sim, é muito importante você ter falado isso, Nath, porque isso é uma coisa que eu vejo as pessoas discutirem às vezes, que eu acho assim um cúmulo. A psicologia é ou não ciência? Gente, pelo amor de Deus, a psicologia é ciência, tá? É ciência. A gente estuda muito para isso. A gente tem pesquisas na nossa área, tanto da psicanálise, tá, gente? A psicanálise é ciência, a gente tem artigos científicos, a TCC é ciência. Então vamos lá para as coisas que eu observei. A primeira coisa que me chamou a atenção foi acho que é uma das primeiras cenas, aparece o pai da Amélie,
E aí tá escrito na tela, tem uma setinha assim apontando para os lábios dele, tá escrito lábios contraídos, sinal de falta de afeto. E aí eu fiquei pensando, será que falta de afeto no sentido de dizer que o pai da Amélie não recebeu afeto? E aí, se ele não recebeu afeto, ele não sabe dar afeto, né? Então, por que a gente tem esse homem aí tão desconectado de qualquer relação, né? Porque em nenhum momento parece também que ele é muito, que ele tem um grande vínculo com a esposa, né? Parece que ele sempre foi assim meio solto no mundo, né? E aí eu também observei a questão do médico, né? E isso fez com que ela tenha aulas em casa, e aí o mundo da Amélie ficou muito restrito. Por isso ela passou a viver num mundo de fantasia, porque foi o jeito dela de ampliar o mundo que ela tinha, né? Ela criou um mundo para ela, digamos assim. E aí, depois que a mãe morreu, mais ainda ficou isolada com o pai, né? E aí eu fiquei pensando, né, que a Amélie, ela é muito uma espectadora. Isso não é só ruim, tá, gente? Mas assim, a Amélie vive observando os outros. É quase como se ela não vivesse, ela tá ali assistindo um filme, né? Olha que legal o fulaninho tem isso, olha que legal o fulaninho tem isso aqui de diferente, olha, tá o relógio, não sei o que, entendeu? Mas ela não tá ali, tipo eu. Ela tá aí o outro, né? E por que também que ela é uma espectadora? Porque como ela não teve contato com as pessoas, ela não tem repertório social. Olha a gente falando a mesma coisa em outra linguagem, ela não tem repertório social, ela não sabe como se comportar nas situações. Então ela vive ali assistindo as relações e não vivenciando elas, né? E aí ela repara nos pequenos detalhes que ninguém nunca vê e se refugia na solidão. Então é uma coisa que eu falo. Então a Amélie gosta de ficar olhando as pequenas belezas da vida. Acho que isso é uma coisa que a gente, de um modo geral, precisa aprender mais a fazer, né? Porque às vezes a gente olha as coisas numa ótica distorcida e só consegue ver as coisas ruins e difíceis. Tem tantas pequenas coisas belas na nossa vida que a gente não enxerga, né? Então, vamos tentar ter um olhar um pouco mais de Amélie e de enxergar as pequenas coisas boas que acontecem também, que a gente deixa passar como se não fosse nada, né? Gosta de desfrutar também dos pequenos prazeres da vida, que entra de novo nisso que eu falei de não perder o encanto pela vida, né? Não viver no piloto automático, né? Ela construiu um mundo muito rico interno, né? Ela construiu um conto de fadas para ela, né? Sim. Olha só o que eu escrevi aqui, que isolada do mundo, a Amélie construiu um mundo de sonhos para viver, não é justamente isso que a gente está falando. Só que a vida real não acontece nesse mundo de sonhos, né? Então, ela precisa aprender a conciliar esse mundo dos sonhos com a vida real, né? Porque a vida real tá ali chamando ela. E aí, vamos, minha filha, né? Vamos encarar. Também não dá para viver só no mundo dos sonhos, né? Se você for na psicanálise, dá para pensar no princípio de prazer e princípio de realidade, né? A Amélie tá no princípio de prazer ali. Sim, ela não se conecta com a realidade. Nossa, muito bem pensado. E tem uma cena do filme que fala isso, né? O quanto ela tinha dificuldade para se ligar com a realidade. A Amélie cria estratégia para tudo, para tudo. Fica contornando, comendo pelas beiradas. Será que isso é um medo? Será que isso é insegurança? Me chamou a atenção assim, gente, tá dando muito mais trabalho fazer desse jeito do que se ela virasse e falasse: oi, tudo bem? Eu moro no apartamento que você morava e você perdeu uma caixinha. Então, eu vim aqui te devolver. Não, ela faz de uma forma como se a caixinha tivesse aparecido de uma forma mágica. E no filme isso fica muito poético, né? Porque no filme dá tudo certo, né? Deu tudo certo, ele achou, nossa, como mágica apareceu a caixinha que eu estava procurando por tantos anos. Só que assim, né? É um filme.
Então, vamos pensar na vida real. Olha o tanto de energia que a Amélie gasta para fazer uma coisa simples, né? Será que isso não traz sofrimento para ela? Porque ela tá fazendo planos mirabolantes, se contornando, não sei o que, gastando, colocando uma energia nisso, quando ela poderia descobrir o endereço do cara que morava, que era uma criança que morava no apartamento que eu moro. Toca lá, oi, tudo bem? Eu moro no apartamento que você mora, descobri através dos vizinhos seu endereço, vim te entregar isso, acabou, né? E aí, o cara tenta falar com ela e ela não entra no diálogo com ele, ela tava ali idealizando como que ia ser encontrar com o cara, e quando ele vai falar com ela não consegue entrar num diálogo. De novo, ela não tem repertório social, ela não soube como reagir naquela situação. Ela ficou ali, né, e nada. Né? E o cara precisando falar, né? Precisando colocar para fora isso. Então a Amélie ela é muito passiva também, né? Eu falei recentemente sobre estilos de comunicação na minha página. É isso, assim, a Amélie, ela é passiva, ela evita confrontos, ela evita situações difíceis. E aí quando você vai pensar, por exemplo, no Ferrante, ele é super agressivo, né? Não só com o funcionário dele, que tadinho daquele funcionário, né? Um moço que parece que tem uma certa dificuldade ali, mas ele é mesmo com a Amélie, né? Ah, você vai comprar, e aí, o mesmo de sempre, né? Você não muda, não? É tipo isso, né? E você fala, nossa, mas você não sabe sair dessa coisa, né? Dessa atitude de agressividade? Ele não consegue. Então, ele precisaria fazer uma terapia aí e trabalhar a comunicação dele também, né? O que acontece que ele tá tão agressivo, né? Não tem muitas coisas, gente, me empolguei. Mas vamos lá. De novo, a Amélie contornando. Ela vai conversar com o Homem de Vidro. E aí ele tá pintando o quadro do Renoir. E ele fala que ele nunca consegue acertar o olhar da garota tomando água. E ela fala que talvez ela seja só diferente dos outros. Então ela usa o quadro. Gente, olha de novo a arte como uma ferramenta ali da pessoa falar de cima. Ela tá falando dela, né? E ele entende isso e ele entra nesse, né, nesse jogo. E aí o Homem de Vidro fala, nossa, terapeuta, gente, terapeuta demais. Ela nunca soube estabelecer uma relação com os outros. Quando criança, estava sempre só. E ela fica pensando, né, nisso, nossa. E aí ela vai assistir. Primeiro uma observação, por quê, né? A gente está sempre falando de personagens que são como se fossem terapeutas ali dos personagens principais, ou mesmo dos personagens principais fazendo esse papel. E aí eu fiquei pensando de por que isso acontece. Eu acho que isso acontece na vida, sim, mas não nesse nível como acontece na cinematografia e nos filmes e tal. Mas é uma estratégia narrativa, né? Você, na vida, você tem tempo ali para você se desenvolver. E no filme você tem, sei lá, 2 horas para desenvolver um personagem. Como que eu levo do ponto A ao ponto B? Então, você coloca um personagem ali que serve como esse potencializador, né? Para gerar essas questões no personagem e acelerar essas coisas, né? De certa forma, também, na gente, na terapia, pode levar questões que talvez a pessoa chegasse àquela conclusão, mas ia levar muito mais tempo também, né? Ou não. Talvez ela nunca conseguisse aceitar algumas coisas, ou enxergar algumas coisas sem a ajuda de um terapeuta. Exatamente. A gente tem coisas que a gente entra em contato sozinho, tem coisas que a gente precisa de ajuda, né? Sim. Aí eu já comentei da incomensurável dor de se sentirem órfãos, né? Que ela tá assistindo o enterro da Lady Di e aparece, tipo, falando da Amélie, né? A madrinha dos esquecidos, a Madonna dos mal-amados. Engraçado, né? Porque a Lady Di também sempre foi muito vista assim. E você percebe, assim, o choque da Melide. Como assim a Lady Di morreu? Acho que ela se conecta muito com ela, né? São todos Então, personagens de identificação, né? Como se ela, na verdade, de projeção, né? Como se ela visse o que tem dentro dela no outro, né? sim.
E aí eles falam, acho que na TV, enquanto ela está assistindo o velório da Lady Di, curioso o destino dessa jovem mulher, privada de si mesma, porém tão sensível ao charme das coisas simples da vida. Então, ela tá muito boa em observar a vida, em observar os outros. Ela não tá muito boa em se observar, né? Terapia! Terapia, Meli! Acho você, assim, maravilhosa, mas vai fazer uma terapia. Bom, fez, né? Quase que fez. Ela tá de novo conversando com um homem de vidro e ele fala sobre a garota que tá tomando água ali, né? Prefere se imaginar numa relação com alguém ausente do que acreditar nas ligações com os presentes. Ela tá falando sobre o Nino, né? E aí ele dá uma cutucada nela ali, tipo, tá criando relações imaginárias e não tá vivendo as relações que você poderia estar vivendo. Aí ela fala, talvez seja o contrário, talvez ela tente resolver a confusão da vida dos outros. E ele responde, mas e as confusões dela mesma? Quem vai cuidar delas? Assim? É melhor se dedicar. Desculpa. Imagina, fala. Essa é uma coisa que a gente usa muito na terapia, né, Nath? Muito. Devolver, né? Devolver. E aí? Mas e aí você? Ela fala. E você? É melhor se dedicar aos outros que a um anão de jardim. E aí acaba aí o diálogo e eu, como terapeuta, provavelmente saberia do pai e perguntaria para ela, e falaria para ela, tá bom, mas nós não estamos falando do seu pai, nós estamos falando de você. Então, calma lá, não vai fugir. Mas meu pai tá pior. Tá bom, mas seu pai não tá fazendo terapia, você que tá fazendo, minha filha. Então vamos aqui, volta aqui, não foge não, né? Pensa nisso aí. Ontem a gente estava conversando, né? Só pra gente dar uma contextualizada, mas ontem a gente estava conversando, a Nath e eu no celular, e ela me disse isso, né? E eu falei assim pra ela, ótimo, nossa, eu achei ótimo a sua fala. Eu, como psicanalista, ia falar, mas você não é seu pai, né? E ia gerar mais várias outras questões ali, né? Sim. Pra gente ver como as falas podem ser diferentes, mas querendo chegar no mesmo ponto. A mesma mensagem, é? Sim. Tem aquele poeta fracassado, né? E ele fala que ele está escrevendo um livro de um homem que escreve no diário tudo o que pode acontecer de ruim e depois não faz nada, porque ele fica pensando, meu Deus, vai dar tudo errado, e aí ele não vive. E aí fiquei, né? Isso é medo, isso é ansiedade. Mas isso também é o que a Amelie faz, de certa forma, né? Ai, meu Deus, se eu encontrar o Nino e ele não for o que eu imaginei na minha cabeça. Não, deixa quieto, não vou encontrar com ele, não. Vou fazer um esquema aí, vou ter certeza, vou me assegurar de que vai dar tudo certo. Poderia ter dado tudo errado nesses planos dela, né? Ela tem medo. E aí eu falei que isso é um comportamento evitativo, né? Ela tá evitando uma coisa que assusta ela. E depois, tudo isso que a gente já falou várias vezes, o filme mostra muito bem e discute muito bem essas questões também, né? Ela aparece, isso seria encarar a realidade, acho que é na TV também. Mas isso a Amelie não sabe fazer. Essa parte que eu tava falando sobre a realidade, né? Que o filme deixa claro que não sabe encarar a realidade. Muito bom. Nossa, o filme dá vários gatilhos pra gente pensar, né? Dá. Aí tem a frase, não tem como não falar de uma frase, os tempos são duros para os sonhadores, né? Porque a vida é difícil em muitos momentos, né? E aí eu acho que quando a gente fala de sonhadores aqui, eu acho que ela está dizendo muito das pessoas que são diferentes da caixinha, sabe? Que não cabem na forminha. E que não tentam ser igual a todo mundo e que não tentam entrar naquele modo piloto automático, né? Eles são duros mesmo, né? O mundo tenta te fazer ser de um jeito, né? A sociedade dita muitas regras ali. E é muito difícil quando você não está dentro do que é esperado, né, de você. A Amelie não tá, o Nino não tá, né? A gente vê como o Nino sofreu por ser um menino diferente na escola, né? Então, para mim, fala muito disso. E aí,
tem uma personagem aqui que eu gostaria de fazer uma crítica, que é a... Eu não lembro o nome dela, gente, o nome francês é sacanagem. Mas ela é aquela personagem hipocondríaca, né? E aí eu fiquei pensando que parece que ela melhorou depois que ela começou a se relacionar com o cara do gravador. E aí eu falei, opa, pera lá, vamos lá, vamos com calma, tudo bem, né? Que isso ela tenha colocado energia em outras coisas, assim. Mas, gente, hipocondria é uma doença. Não é assim, tá bom? Se tiver hipocondria, você vai no médico e você trata. Não é porque era falta de afeto que causou a hipocondria dela. Não, ela é hipocondríaca, ela continua sendo hipocondríaca, mas diminuiu muito, né? E assim, na vida real, dificilmente vai acontecer. E eu achei importante falar isso, né? Não é assim. Posso dar um olhar psicanalítico para a situação? Pode. Talvez a gente pudesse pensar que ela voltou a energia dela, né, para outro lugar, que ela deixou de... Mas aí é outro sintoma, né? Porque se ela estava tendo essa hipocondria, né, psicossomatizando ali essas questões para não olhar para questões dela, ela passou então a colocar toda a energia dela, toda a libido dela ali no romance, né? E também deixou de olhar as questões dela. Então a gente pode pensar também como sendo sintomas, como sendo Ainda não é saudável. Ainda não é saudável, mesmo porque depois, né, ela volta com todos os sintomas dela. Uhum. Foi um pequeno momento ali, não foi um remédio, nem um remédio não ia curar, né? Mas não foi uma terapia ali, uma análise que ajudou ela a pensar no porquê das questões dela, né? Se a Amélie preferir viver no sonho e permanecer uma jovem introvertida, isso é direito dela. Perder sua vida é um direito inalienável. Então, assim, ela está desperdiçando a vida dela para viver num mundo de fantasia, né? Mas sabe que fala uma coisa também que a gente pode pensar enquanto terapeuta, né? Que é o direito da pessoa. A pessoa, se ela decide se manter no sintoma, é um direito da pessoa. E a gente não pode mais fazer nada, né? É uma escolha. E é justamente isso que está sendo dito ali, né? Que é, na verdade, ela mesma pensando depois de uma provocação ali que ela recebe do Homem de Vidro, depois que ele fala para ela que ela está sendo covarde, né? Sim. E ela mesma, tipo, tá bom, se você quiser, tá bom, você prefere viver assim? Viva. E às vezes a gente tem que fazer isso, né? Falar, olha, você não tá entrando na terapia, tá tudo certo, mas assim, não vamos gastar mais seu dinheiro, então, né? Às vezes nem é assim responsabilidade, culpa, né? É responsabilidade, mas culpa não da pessoa, né? Às vezes ela não tá pronta nem preparada. Não dá conta. E aí você pode falar, olha, se você se sentir pronto mais para frente ou pronta, você me procura de novo, ou você procura um outro psicólogo. Acho que agora não é o momento, né? Então, e aí a última coisa que me chamou a atenção assim, não tem como, essa frase é a solução, né? É o que vira a chavinha para a Amélie, que o Homem de Vidro fala para ela, manda um vídeo para ela dizendo: você não tem ossos de vidro, pode suportar os baques da vida. E aí ela fala, tipo, você tem razão, eu dou conta, né? Eu preciso parar de fugir. E aí ela vai atrás do Nino, que ela já tava, tipo, ignorando ele tava batendo lá e ela tava ignorando. E aí ele volta e ela, tipo, tá bom, vai, vem. O Homem de Vidro, nessa questão, ele não foi só... Ele foi o terapeuta, né? Mas ele também foi ali num lugar transferencial, ali o pai, né? Que fez esse trabalho que o pai deveria ter feito. Primeiro, né? Ele acolhe a Amélie, ele forma um vínculo com ela, né? Ele tem ali uma relação com ela, para depois falar assim, vai para o mundo, né? Então, de um modo transferencial, a gente pode pensar que a Amélie transferiu esse papel de pai pro... E se você for ver, né, numa perspectiva dele, para
sendo obrigado a ficar recluso dentro de casa por conta de uma doença, ver na Amélie, que é uma jovem saudável, viver a vida que ele não gostaria de estar vivendo, né? Ser obrigada, tá se colocando nessa mesma situação que ele vive, deve ser muito doloroso, né? Poxa, você pode, vai lá e vive, sabe? Aproveita a sua vida, dá a cara a tapa, você não vai morrer, não. Eu talvez vá, você não vai, né? De um lado também eu estava aqui pensando, esse homem ele se parece com o pai da Melim em alguma coisa, né? Que é essa reclusão, mas que não é uma reclusão psíquica, é uma reclusão física, né? E aí ele chama a atenção da Amélie, e a Amélie se conecta com ele de uma forma que é muito diferente do que ela teve com o pai, no final das contas, né? Muito legal o filme, muito legal. Assistam. Assistam, eu sou suspeita, amo esse filme, amo a fotografia, amo a atuação, amo a trilha sonora, amo tudo, amo a história. Mas, gente, assistam. Não sou eu que tô falando, 5 indicações ao Oscar, tá? Então, é um filme de 2001, 2002, não é um filme super novo, mas é um filme lindo, lindo, lindo. Assista. Vale muito a pena. Não é para qualquer um também, né? Ele tem um ritmo diferente, ele é um filme francês. Tem gente que talvez não tenha tanta paciência para ele. Como que você explica o plot de Amélie? É uma mulher tentando resolver o problema dos outros. Sei lá, não tem, né, um plot, assim, uma aventura. Mas é maravilhoso. A vida é muito mais isso, né? A vida não é sempre uma aventura, uma jornada gigante. Às vezes são pequenas coisinhas que a gente vai enfrentando. E o título dá pra gente a impressão de que vai ser uma grande aventura, né? Se a gente não conhece o filme. Uhum. O famoso destino da Amélie Poulain, né? Mas, no fim, essa grande aventura são as pequenas coisas do humano, que são as nossas grandes aventuras, né? É a Que vida. a gente deixa passar. É a vida. Então tá bom, gente. A gente se vê no próximo vídeo, que vai ser sobre Extraordinário, né? Que vocês também votaram. Foi o segundo filme mais votado. E aí a gente se vê na semana que vem, né? Sigam a gente nas redes sociais para receber os nossos vídeos aí no nosso canal do YouTube. E a gente se vê então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.